Olá, me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Mas antes da gente começar, já clica para se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos nossos conteúdos em primeiríssima mão. Então, Mari, hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno muito estigmatizado e existe muito preconceito também em torno aí deste transtorno. E nós vamos explicar aí no episódio de hoje que não é bem assim as coisas que falam das pessoas que têm este transtorno de personalidade. No episódio de hoje nós vamos explicar os critérios diagnósticos do transtorno de personalidade borderline, o que são critérios e o que são traços também deste diagnóstico, algumas curiosidades também que permeiam aí o diagnóstico do transtorno borderline. Quando nós falamos de pessoas que têm o diagnóstico do transtorno borderline, a primeira impressão, o primeiro pensamento normalmente é sobre instabilidade. Só que as pessoas que têm o diagnóstico, normalmente elas não se veem dessa forma. Inclusive, existe uma forma que se chama borderline quieto, onde os impulsos, a raiva e os conflitos dessas pessoas que têm o diagnóstico são todos internalizados. Ao invés das explosões que normalmente as pessoas avaliam, né, e falam que as pessoas têm, né, quando tem esse diagnóstico, eles têm uma forma silenciosa, né, de culpa e autocobrança. Eles não são essas pessoas mais impulsivas, mas têm o diagnóstico. Inclusive, muitas vezes as pessoas que têm o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline passam muitos anos sem o diagnóstico, justamente porque têm as características mais quietas, né, são pessoas mais embotadas e acaba fugindo um pouco do padrão do que a gente se conhece sobre esse transtorno, de características mais marcantes desse transtorno. Existe um pensamento de que são pessoas que não dão trabalho, porque eles não têm esses rompantes que normalmente a pessoa que tem o diagnóstico tem, mas existe um sofrimento psíquico, né, um sofrimento interno muito significativo. Eles não pedem ajuda, mas acabam num processo de autodestruição interna. Ou seja, não é um transtorno que tem uma cara só. Exatamente. E depois a gente vai falar ainda sobre os critérios diagnósticos e a gente vai ver que existem 9 critérios, mas que a pessoa, para fechar diagnóstico, precisa atender somente 5. E esses 5 podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Então, os padrões de comportamento não necessariamente vão ser os mesmos, mesmo que a pessoa tenha, duas pessoas diferentes tenham o mesmo transtorno. Para ver, Mari, como é complexo o diagnóstico. Então, o que a gente vê nas redes sociais, nas mídias, né, ou na própria internet, que fala muito sobre o diagnóstico, não é bem assim. Porque existe uma complexidade muito grande no diagnóstico. Justamente porque, como tu trouxe, dependendo do caso da pessoa e às vezes até de comorbidades, o diagnóstico ele vai se adequar de uma forma diferente. E a gente precisa deixar bem claro que sentimentos, emoções não são transtornos. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem uma determinada intensidade ou uma instabilidade emocional, como tu falou antes, e já rotula ela como borderline, e isso não significa que ela seja borderline. Por isso existem tantos critérios, e por isso precisa ter essa avaliação feita por um psicólogo, acompanhamento com um psiquiatra, para que a pessoa receba o diagnóstico. E tem toda uma questão também de histórico familiar, são várias questões que a gente precisa avaliar. Não é só marcar ali sim ou não para aqueles critérios de uma forma fria. Realmente, Mari, hoje é muito comum, até pelo acesso da internet, as informações que a gente jogar lá quem é um borderline, como ele se comporta, aparece lá um X número de situações. Mas a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, ela sofre bastante. E uma das características mais fortes, predominantes nessas pessoas é a dor da rejeição. Só que a gente imagina que a dor da rejeição, né, e muitas vezes até de forma preconceituosa, pensar, essa pessoa é uma carentona, né, uma pessoa carente demais, né, ela não consegue lidar com a possibilidade de abandono. Só que não é dessa forma, não é uma simples carência que a pessoa sente, porque é uma questão de fator neurobiológico. Inclusive, estudos mostram que o cérebro de uma pessoa que tem o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline reage de forma muito diferente
a sinais de rejeição, por exemplo, ou de situações sutis, que uma pessoa que não tem o diagnóstico reagiria talvez de uma forma mais neutra, né, ok, tranquila. A pessoa que tem o transtorno, ela considera com uma forma muito mais intensa e normalmente negativa daquilo que uma outra pessoa está ali falando, né, ou se posicionando. Se a gente pensar num exemplo vívido de quem experiencia esse transtorno, é como se o volume do alarme emocional dessa pessoa estivesse sempre no máximo. Então, a intensidade de tudo que ela recebe não é a mesma daquela das pessoas que estão comunicando ou passando algo para ela. Pensando nessa intensidade, se a gente avaliar em frases colocadas e ditas, né, por uma outra pessoa que está comunicando algo para uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, imagina como se fosse você está estranho, e a pessoa, ela soa para ela como eu vou te deixar para sempre. Olha o abismo de diferença de uma frase para outra. A pessoa disse a primeira frase, só que a pessoa que tem o transtorno, ela entende com a segunda frase, né, numa interpretação extremamente equivocada. Olha que difícil, né? E como sofrido, né, dolorido deve ser estar na pele de uma pessoa que não tem, por exemplo, um tratamento adequado e fica se sentindo dessa forma com relação às outras pessoas e às relações que ela tem. Exatamente, a interpretação que a pessoa faz da frase, né, a percepção que ela tem das situações é um padrão disfuncional. Eu ouvi uma vez de uma paciente a seguinte frase: parece que amar é sempre estar à beira de um abismo. Olha a interpretação de relações, né, pessoais para essa pessoa. Imagina o sofrimento. Então, toda vez que tu vai te relacionar, tu imaginar que tu está à beira da morte. Porque se a gente pensar que a gente está à beira de um precipício, é à beira de morte. Que forte isso, né, Jaque? Porque essa forma que ela te falou mostra bem como ela se sente. E então é um grau muito alto de sofrimento para ela e também um grau alto de sofrimento para o parceiro dela, que muitas vezes não consegue compreender esse sentimento tão intenso. Por que a pessoa funciona dessa maneira? Então, voltamos a dizer a importância de buscar atendimento e tratamento. E a gente vai falar aqui de todos os sintomas e das características para que as pessoas que se identificam possam buscar ajuda. Porque tu imagina que difícil tu atender as expectativas de uma pessoa que acha que sempre está faltando, que nunca é suficiente aquilo que o outro entrega. Porque ela sempre tem uma interpretação equivocada de como o outro se relaciona com ela, justamente por conta desse medo iminente de abandono. Outra coisa que pouco se fala é que muitas pessoas que têm o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline têm diagnóstico tardio. Normalmente são pessoas diagnosticadas de forma equivocada por ansiedade ou depressão e acaba que não tendo uma consistência na melhora de sintomas. Justamente porque o transtorno de personalidade ele acaba pegando uma camada mais profunda do ser humano. Na forma de ser, de sentir, de pensar, de se relacionar, algo que vai estar sendo desenvolvido ali na pré-adolescência, na adolescência, junto com o temperamento. Diferente muitas vezes de um transtorno de ansiedade ou depressão, que pode sim acontecer mais para a vida adulta, não necessariamente quando se é adolescente ainda. É um diagnóstico que é também muito confundido com transtorno de personalidade bipolar, tipo 2. Por quê? Porque existe muito essas oscilações de humor. Então acaba que nos períodos talvez de crise ali que a pessoa borderline ela tenha, se ela faz uma avaliação e o diagnóstico ele está equivocado ou não é uma avaliação diagnóstica, né, bem robusta, pode vir a acontecer desse diagnóstico aí ser tratado de uma forma que não vai ajudar. Porque diagnósticos errados, vamos pensar que mesmo que sejam diagnósticos relacionados a questões emocionais. Cada situação, cada tratamento, né, ele vai ser diferente. A gente não tem como tratar uma pessoa bipolar e uma pessoa depressiva ou uma pessoa ansiosa e uma pessoa borderline da mesma forma. Vai ter uma intervenção de tratamento psicoterapêutico
que é específico para aquele determinado diagnóstico, da mesma forma que a intervenção medicamentosa também vai ser diferente para cada tipo de situação ali de transtorno. Outra situação que é muito pouco falada é que o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, estatisticamente, tem uma prevalência maior para mulheres, este diagnóstico. Porém, estudos recentes mostram que, na verdade, isso é um equívoco, porque os homens, na verdade, eles acabam tendo sintomas diferentes do padrão comum ali com relação aos aspectos do transtorno de personalidade borderline. Nos homens, normalmente, os sintomas eles estão mais voltados para raiva e abuso de substâncias. Também, em alguns casos, o isolamento social. Então, olha que diferente. Nas mulheres existe aí essa forte labilidade emocional e nos homens pode, como uma válvula ali de escape, o transtorno ele se mostrar desta forma que é bem diferente. E vamos tirar um pouco desse estigma, né, Jaque? Porque as características que as pessoas mais conhecem, elas são essas características mais negativas, mas também tem um lado positivo nisso, que essas pessoas têm uma sensibilidade elevada em termos emocionais. Então, elas têm muita empatia. Quando elas estão reguladas emocionalmente, elas se conectam muito com o outro. Elas são aquelas pessoas perceptivas que captam essas nuances que muitas pessoas que não têm o transtorno não conseguem captar. E isso é uma qualidade muito positiva também. Justamente por elas terem essa intensidade, isso não quer dizer que seja só negativo. Elas podem ser pessoas criativas, pessoas generosas, pessoas que se colocam no lugar do outro. Só que muitas vezes esse brilho, né, esse potencial que a pessoa tem, acaba ficando encoberto por toda essa dor, esse sofrimento, o julgamento que acontece nessa luta constante de parecer normal. E falando em tentar parecer normal, a gente vai já entrar numa polêmica agora, uma polêmica recente, que foi uma música chamada Borderline, uma música da Maiara e Maraísa, que a gente vai ler a letra aqui, inclusive, para desmistificar o que está escrito nessa letra e avaliar o que a gente pensa sobre isso. E trazer informação de verdade para as pessoas, porque é muito fácil escrever coisas, fácil, mas ao mesmo tempo arriscado, de escrever coisas, ter uma audiência, né, um público gigantesco que assiste elas, que segue elas, e o quanto sofrido para quem tem esse diagnóstico ouvir essa música que, no nosso ponto de vista, ela foi equivocada e nada feliz na sua letra. Então vamos para a letra dessa música. Olha aqui, eu tenho que abrir seu olho para esse relacionamento. Nem preciso de CRM para diagnosticar essa loucura que você está vivendo. Aqui a gente já começou muito infeliz, né? Sim, precisa do CRM, precisa do CRP para fazer uma avaliação diagnóstica de um transtorno de saúde mental. Fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas. Para cada uma, ele foi um personagem. E esse perfil se encaixa numa personalidade borderline. Bom, vamos começar por aí. Qual é a pessoa que namora alguém diferente e se comporta da mesma forma? Primeiro, somos seres humanos mutantes. Estamos todos os dias mudando, crescendo, evoluindo, nem todo mundo, mas em constante mudança. É natural que, quando a gente está num relacionamento com a pessoa X ou Y, nós vamos ser diferentes. Obviamente, algumas características nossas vão predominar, quanto à questão de valores, nossa personalidade, que não necessariamente é borderline, né? Mas outras coisas mais vão estar mais vivas ou não, dependendo do jeito daquela pessoa. Então, isso é um absurdo de ser dito na letra de uma música e ser disseminado para outras pessoas, rotulando como um transtorno de personalidade super importante, como se as pessoas elas não pudessem ser diferentes em relações diferentes. É verdade isso? E como se um critério, mesmo que fosse um critério, porque não é, como se um critério fosse diagnosticar uma pessoa com um transtorno de personalidade. Então, absurdo. Repara, ele te isolou de todo mundo. Não romantiza esse absurdo. Ele é instável, ele é intenso, ele é extremo.
E nestes casos, todo mundo sofre junto. Ele não precisa de você nem do seu sentimento, só de tratamento. Resumiu a pessoa em um transtorno. Ela deixou de ser um ser humano que necessita, sim, de sentimento, de amor, de se sentir amado, a um transtorno que só precisa de tratamento. E um outro ponto importante, essa pessoa que escreveu a letra, né? Enfim, essa letra fala muito sobre alguém num relacionamento. Só que um relacionamento ele é feito por duas pessoas. E muitas coisas no comportamento de uma pessoa gatilha na outra. Então, é como se quem está do outro lado dizendo que a pessoa é tão ruim ou com diagnóstico, ela fosse alguém que está fora dessa relação. Não deixe essa montanha-russa virar casamento. Você não precisa ficar se envolvendo com anjo e demônio ao mesmo tempo. Corre, senão você vai afundar junto. Você não é remédio de maluco. Olha que pobre chamar a pessoa de maluca, trazendo um diagnóstico tão importante. A essa altura, a gente tem que estar lendo e ouvindo um tipo de letra dessa, que é extremamente nocivo para quem tem um diagnóstico, ou imagina um familiar de alguém que tem um diagnóstico, né, que sabe que tem, as lutas que essa pessoa passa, às vezes, como a gente falou anteriormente, as pessoas passam anos tendo diagnósticos equivocados, demora para alinhar um tratamento psicológico ou farmacológico para ser chamada de maluca. E outro ponto importante também, Jaque, é que, como tu falou, esse tipo de música sertaneja tem um grande alcance no Brasil. Então, todo mundo que conhece essa música, que canta essa música, vai acabar acreditando que é isso. Então, a referência que essas pessoas têm tá aí. E aí se dissemina uma cultura, né, de julgamento de um transtorno, mesmo as pessoas não tendo a menor noção do que seja realmente o transtorno. Então vamos esclarecer o que é de fato o transtorno de personalidade borderline com base na ciência, para que as pessoas tenham a informação real e não saiam falando bobagem por aí. Como nós falamos anteriormente, é um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, a relação da pessoa com a sua autoimagem, nos afetos e em relação à impulsividade que é mais acentuada, que vão estar se caracterizando aí mais no início da adolescência desse indivíduo. E estes critérios, eles precisam estar presentes em vários contextos da vida dessa pessoa. Não adianta ser só lá na empresa que ela trabalha, ela tem um padrão instável, né, ou ela não se sente bem com ela mesma lá dentro, porque pode estar acontecendo alguma coisa de fator externo, da mesma forma que não pode ser só no ambiente familiar ou numa relação pessoal. Tem que ser em 2 ou mais destes lugares, né, dessas situações. E existem 9 critérios que a gente vai falar aqui. Destes, a pessoa precisa ter pelo menos 5. O primeiro, esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário. Vamos deixar bem claro o que significa esforços desesperados. Bom, esforços desesperados não são ligações, né? Sei lá, 5 ligações um dia, alguma coisa nesse sentido. Esforços desesperados é esperar a pessoa na porta do trabalho dela, querer levar a pessoa para o trabalho, querer passar quase 24 horas por dia com a pessoa, demonstrar uma dificuldade de lidar com o não, quando a pessoa diz que não vai fazer alguma coisa com a pessoa que tem o diagnóstico, né, de transtorno de personalidade borderline, ela não consegue se desvincular, porque ela pensa que tem que ficar ali 24 horas por dia grudada naquela pessoa, porque ela tem medo que exista um abandono real. Então, deixar bem claro que esses esforços desesperados, né, e esse medo de abandono real ou que é imaginário, ele não é uma simples situação. É algo que realmente é mais perturbador, mais difícil e que a outra pessoa normalmente percebe. Sim, é algo que vai ter um impacto significativo na vida das duas pessoas, nessa relação. Vai ser um padrão disfuncional. Então não é algo normal, é algo disfuncional. Também é um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, intensos,
caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Que é o que a gente conhece como aquela relação de amor e ódio, né? Então a pessoa idealiza o seu parceiro, por exemplo, em alguns momentos, e em outros momentos desvaloriza totalmente. Então ou ela ama ou ela odeia. E essa instabilidade emocional tem um impacto imenso nessa relação, na forma como a outra pessoa também recebe, e não necessariamente só em relacionamentos amorosos, como tu falou, né, Jaque? Isso vai estar em vários contextos da vida da pessoa. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Então a pessoa que tem o transtorno, ela acaba, quando ela tá com uma pessoa que tem um interesse muito específico, por exemplo, ela acaba se envolvendo naquilo ali e pegando essa identidade como dela. Então ela vai lá, ela vai entender tudo sobre aquilo, ela vai absorver, ela vai trazer aquilo para ela. Então esse senso de identidade acaba sendo muito construído de acordo com o que a outra pessoa tem na vida dela, está fazendo, está estudando. Isso com certeza muito pela autoestima, que é extremamente ruim, é uma autoestima extremamente fragilizada dessa pessoa, que ela não consegue trazer a identidade dela e muitas vezes ela passa a vida dela inteira sem conhecer realmente a sua identidade, quem ela de fato é, porque ela vai se lapidando conforme o ambiente, né, as pessoas e as experiências externas que ela tem, e não algo de autoconhecimento dela, que ela busca ter, entender sobre os seus gostos, suas necessidades. É muito focada no outro, nas necessidades do outro ou daquilo que está acontecendo com ela no momento que está acontecendo. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas. Por exemplo, sexo, gastos, abuso de substâncias, direção imprudente, compulsão alimentar. Vamos pensar que quando a pessoa que tem o diagnóstico de personalidade borderline, ela está em crise, ou porque alguma demanda emocional dela não está sendo atendida, ela começa a se colocar em risco. Então é muito comum chegar para consultório o paciente que tem o diagnóstico estar com comportamento autolesivo, né, se cortando, ou fazer coisas do tipo beber e dirigir né, alcoolizado, fazer gastos de forma impulsiva, descontrolada, se colocar em prejuízo mesmo, né. Então, assim, mais áreas da vida dessa pessoa tem que estar sendo prejudicadas nesse nível, que é um nível diferente de, vamos pensar, algo que seria mais suave ou até cotidiano, né? Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicida ou de comportamentos automutilantes, que foi o que eu falei agora anteriormente. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Por exemplo, disforia episódica, que é a instabilidade do humor, irritabilidade ou ansiedade intensa, com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias. Vamos pensar que são pessoas extremamente ofendidas, né? Porque como são pessoas mais egocintônicas, quem tem o transtorno de personalidade borderline, então qualquer coisa vira algo maior, né? Algo que soa para essas pessoas como agressivo. Então, às vezes, tu tá numa comunicação normal e essa pessoa vai dizer, vamos pensar em frases clássicas. Ai, como tu é grossa. Ai, como tu é grosso. Ai, por que tu tá falando desse jeito comigo? Nossa! E daqui a pouco do outro lado a pessoa não falou nada demais. Ela apenas falou mais séria, ou falou normal, ou foi mais sucinta na frase. Então, normalmente, eles já ficam muito reativos, né? Já gera essa instabilidade no humor, essa mudança de humor muito a partir da percepção do que vem de fora, com uma dificuldade de se autorregular no momento que está ouvindo ou está recebendo uma informação de alguém. Sentimentos crônicos de vazio. Aqui vem grande parte do sofrimento, né? A pessoa tem esses comportamentos mais expressivos, mas ela se sente vazia por dentro. Então ela sofre muito por causa disso.
E acho que, como nós falamos anteriormente, dessa ideia de pensar que não é normal. Então, as pessoas que têm esse diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, elas se sentem muito deslocadas, porque elas são muito estigmatizadas, rotuladas, mal interpretadas, acaba se tendo muito preconceito, né, com relação a quem tem, principalmente às vezes quando a pessoa divide que tem o diagnóstico com as pessoas erradas. Por isso que é tão importante quando a gente vai dividir algo da vida da gente, pessoal, e mais importante, a gente saber aonde a gente está dividindo e com quem a gente está dividindo, porque nem todo mundo vai ajudar. E às vezes potencializa esse sentimento de vazio, essa sensação de vazio. Então, buscar por recursos, sejam psicológicos, né, ou de recurso e rede de apoio familiar, né, mas de relações que são de fato seguras, né, para não entregar seu coração, né, e seus sentimentos em qualquer lugar. Talvez para conseguir de alguma forma diminuir a intensidade desse vazio. Raiva intensa, inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Mostra frequente irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes também podem acontecer. Isso é um resultado da falta de regulação emocional, né? Essa expressão da raiva, do sentimento que vai trazer conflito na relação, justamente porque a pessoa não consegue se regular emocionalmente. Então, se relacionar com essa pessoa se torna muito difícil, porque a interpretação que ela tem dos fatos, né, do que a outra pessoa disse, ou de uma situação, é muito equivocada. Então, essas relações tendem a ser bastante turbulentas e conflituosas. Principalmente quando não existe um tratamento adequado. Porque a gente tem que pensar que, quando a gente fala de questões emocionais, muitas coisas a gente caminha no escuro. E tem diagnósticos que são mais difíceis, né, mais complexos para a pessoa que experiencia e também para as relações, que a gente acaba que não tendo muita opção em relação a fazer ou não um tratamento. No caso do diagnóstico real do transtorno de personalidade borderline, se a pessoa ela não faz um tratamento, dificilmente ela vai ter uma vida funcional e dificilmente as pessoas que estão à volta dela ou na convivência dela também vão ter uma vida funcional e de paz. Porque não vai acontecer, vai ser muito difícil, justamente porque estes critérios diagnósticos, eles são muito expressivos, eles são coisas mais fortes, mais difíceis de lidar em relação a comportamentos. E o último dos 9 critérios, ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos, que é quando a pessoa muitas vezes nem sabe quem ela é uma alteração na consciência. E aí para casos mais graves, né? Então, como a gente falou, não necessariamente a pessoa vai ter os 9, ela vai ter que ter pelo menos 5 em combinações diferentes para fechar esse diagnóstico. E assim, né, Jaque, aqui a gente está listando esses sintomas. A gente não está explicando profundamente cada um deles, porque quando a gente vai pegar o nosso manual, existem parágrafos sobre cada um deles. Então, por isso que a gente sempre reforça a importância da avaliação ser feita por um profissional. Tem todos esses critérios, que cada um deles vai ter uma explicação muito mais profunda, e além disso, existem outros critérios, características associadas, prevalência, desenvolvimento e curso, fatores de risco e prognóstico. Então, é uma avaliação extremamente extensa, complexa, que vai passar por várias etapas e que não é feita por pessoas que não são profissionais da saúde. A avaliação é feita por psicólogos e psiquiatras. Não é feita pelo Google, não é feita por quem escreve letras de música. Isso é bem sério, é bem importante. E a gente precisa trazer o peso, mas não o peso no sentido de que a gente vai olhar essas pessoas com um peso do diagnóstico, mas um peso no sentido de responsabilidade, de cuidar ao nomear pessoas com determinados diagnósticos de uma forma negativa, sem entender, como nós falamos hoje aqui, que quando a pessoa ela tem um tratamento adequado, ela vai poder sim ter uma vida funcional, ela vai poder ter vida, e não necessariamente ela vai estar sofrendo ou com estes critérios que nós trouxemos aqui hoje, latentes, acontecendo aí na vida dela. Não,
Às vezes a pessoa ela tem um diagnóstico, mas ela está bem medicada, ela está bem tratada, ela está bem psicoeducada sobre o diagnóstico dela e ela tem sintomas sutis em algumas situações eventuais ou em momentos de crise, mas às vezes ela nem vai ter de fato esses critérios que nós falamos hoje. Por quê? Porque ela tem a autorresponsabilidade dela de buscar ajuda e fazer algo a respeito, tendo esse diagnóstico, né? O que a gente deve pensar, né, e precisa orientar sempre é que se tem algo estranho, algo diferente, alguma dificuldade relacionada aos pontos que nós trouxemos aqui hoje, faça uma avaliação. Algo que as pessoas que estão em casa assistindo podem pensar é, quando elas percebem que situações se repetem na vida delas, que elas estão sofrendo pelos mesmos motivos, que as pessoas parece que são sempre iguais com elas, é um sinal de alerta, porque somos nós que estamos repetindo, né, os padrões de comportamento, nos colocando em situações muitas vezes de risco, né, ou enfim, situações que se repetem, é um alerta para que ela possa buscar ajuda também. E quando a gente fala em tratamento, existe um tratamento adequado, específico, que é muito eficaz para o transtorno de personalidade borderline, que é a terapia comportamental dialética. E por que a terapia comportamental dialética é a mais adequada para o tratamento do transtorno de personalidade borderline? Primeiro ponto, ela tem foco na regulação emocional. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela tem muitas oscilações e nesse tratamento ela vai aprender habilidades para lidar melhor com essas emoções. Também técnicas específicas como mindfulness, tolerância de estresse, regulação emocional e habilidades interpessoais. Então, as habilidades dessa pessoa, elas vão ser desenvolvidas de várias formas. Inclusive, ela vai ter atendimento individual e também em grupo, que é justamente para ter esse ambiente seguro, onde ela vai ter suporte entre as sessões, que é exatamente o que ela precisa. E como tu trouxe, Mari, isso vai acabar reduzindo os comportamentos autodestrutivos dessa pessoa, por estar fazendo a sua terapia individual e a rede de apoio também estar sendo inserida na terapia dessa pessoa. Estudos mostram que essa abordagem de tratamento, ela é eficaz na redução de automutilação, ideação suicida e inclusive hospitalizações. Então a qualidade de vida dessa pessoa pode melhorar muito se ela receber o tratamento adequado, que vai ser esse tratamento combinado, né, psicoterapêutico, com a medicação, ela vai ter esse suporte familiar, a vida dela pode melhorar muito. As relações dela podem melhorar muito, a forma como ela se sente na vida dela pode melhorar muito. Por isso que é tão importante que as pessoas busquem ajuda, busquem tratamento adequado, né, que nem tu trouxe antes. Muitas vezes o diagnóstico é feito errado e a pessoa passa anos sofrendo antes de descobrir o que realmente ela tinha. E dentro dos transtornos de personalidade, o borderline é o que tem o melhor prognóstico. E o que a gente mais quer é compartilhar esse conhecimento para que isso realmente traga mudanças nas vidas das pessoas, né? Mudanças positivas, para que elas possam tomar ações que vão trazer benefícios para elas. E assim como qualquer doença, como qualquer diagnóstico, quando bem tratado, a gente acaba conseguindo reduzir muito os sintomas. Então a gente sabe que existem várias doenças que às vezes as pessoas até esquecem que tem, porque elas estão tão bem tratadas que a doença ela não está ali em evidência. Quando a gente fala de transtornos psicológicos, né, de problemas psicológicos, é a mesma coisa. Existindo tratamento, como no caso do borderline, existe um tratamento extremamente eficaz, e a pessoa fazendo esse tratamento, ela vai conseguir sim viver bem e pode ser que em algum momento ela até consiga esquecer que ela tem o diagnóstico, que pensar sobre um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, mesmo essa pessoa tendo, não seja a questão da vida dela. Como muitas pessoas que têm esse diagnóstico e não tratam ou estão tratando de uma forma equivocada, acabam vivendo os seus dias e as suas vidas pensando que elas não são capazes de serem felizes, elas nunca vão ter um relacionamento pessoal, familiar ou às vezes até um trabalho onde elas vão se sentir bem,
porque elas têm toda essa questão emocional latente e que acaba prejudicando muito e tirando completamente, muitas vezes, a qualidade de vida dessa pessoa. Exatamente, elas não são apenas isso. Isso é só uma parte de quem elas são. E muitas vezes elas esquecem disso, né? Então, que bom que a gente está trazendo essa informação para que elas se lembrem que um diagnóstico não é o resumo inteiro da vida delas. Esperamos que vocês tenham gostado muito do episódio do transtorno de personalidade borderline. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!